Eu não estou dizendo, eu não estou dizendo, eu não estou dizendo, eu não estou dizendo. Deputados, por favor. Deputados, vamos manter. Deputados, Eu não estou dizendo. Deputados, eu vou encerrar a audiência. Sim, a frase do Paulo Guedes essa semana de que era horrível o tempo em que a empregada doméstica podia ir para Disney não é uma frase infeliz. Eu vou provar que isso não é uma infelicidade, é uma coisa que ele realmente pensa. Ele não gosta de pobre, ele não gosta do trabalhador. Resumindo, ele não gosta de você. Ele é uma pessoa insana e eu vou mostrar em 10 frases como pensa Paulo Guedes. Você vai entender. Vem comigo. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Meu nome é Roberto Cardoso. Se é a sua primeira vez no canal, eu vou pedir para você já se inscrever. A gente está quase 100 mil, dá essa forcinha aí pra gente, tá? E se você quiser contribuir com o canal, você pode se tornar membro por R$ 7,99 por mês e aí você ajuda demais a gente a produzir conteúdo. Combinados? Olha, eu fiz aqui uma coleção de frases porque as pessoas estão realmente indignadas com a frase do Paulo Guedes sobre a empregada doméstica. Eu vou passar por ela também, mas não é uma frase isolada. O Paulo Guedes não ficou doidinho e falou isso daí não, ele pensa realmente assim. Então eu vou juntar 10 frases que resumem quem é Paulo Guedes. Um cara insano, um cara que odeia pobre, que odeia trabalhador e que só quer favorecer banqueiro. Eu vou mostrar Paulo Guedes por Paulo Guedes. Você vai ver que o Paulo Guedes é uma versão sem graça do Caco Antibes. Vamos lá? Primeira frase de Paulo Guedes. Com ele, você colocaria o Brasil para crescer, aumentaria a taxa de poupança, educaria financeiramente famílias mais pobres. Um menino, desde cedo, sabe que ele é um ser de responsabilidade quando tem de poupar. Os ricos capitalizam seus recursos, os pobres consomem tudo. Estava-se em discussão a reforma da Previdência e você tem 2 modelos que poderiam ser adotados. O atual chama modelo de repartição, quer dizer, quem está pagando hoje, quem trabalha, quem põe dinheiro na Previdência, na verdade está pagando quem já se aposentou. E quando eu me aposentar, quem estiver trabalhando é que me paga. Né? Então eu pago a geração que já passou e a geração que vem é que me paga. Ele queria mudar esse sistema para o método de capitalização, em que cada um faz uma própria poupança e essa poupança que você vai colocando, depois você mesmo usa. Então você guarda o seu dinheiro e você usa, não é uma geração que usa a outra. E ele dizia que esse método ensina o pobre a poupar, porque você vai ter o dinheiro que você poupar. E aí é lógico, né? A culpa da pobreza é do pobre, porque o rico sabe poupar, o rico sabe investir, o pobre não, o pobre consome tudo. Isso é uma frase de uma pessoa que nunca teve que viver com meio salário mínimo, que é a realidade da grande maioria das pessoas, que um casal, por exemplo, às vezes um trabalha e o outro não, um está desempregado, o outro está correndo atrás. Você não costuma ter um salário mínimo por pessoa na sua família, você tem menos do que isso. E as pessoas contam centavos, às vezes, para ir no supermercado. Fala, eu tenho R$8, o que eu posso comprar com R$8? O que dá para eu trazer? Ele não sabe o que é isso, ele acha que as pessoas gastam, porque querem gastar. Não é porque é o dinheiro que tem e tem a conta de luz para pagar e tem o gás para comprar. Né? Ele acha que é assim. É muito fácil quando você ganha um salário alto como ministro, que você tem bilhões na sua frente e você só vê números. Mas a realidade das pessoas não é assim. Né? E infelizmente ele pensa assim porque ele odeia pobre. Ele acha que a culpa da pobreza é do próprio pobre e não do sistema que é injusto, da falta de educação. Paulo Guedes pensa assim. Mas tem mais. Frase 2. Tchutchuca é a mãe, é a avó, é a sua família. Essa frase foi quando, na discussão ainda da reforma da Previdência, teve um bate-boca entre o deputado Zeca Dirceu, que é filho do Zé Dirceu, e o Paulo Guedes. O Zeca Dirceu jogou na cara dele, falou, ministro, o senhor é bravo com o trabalhador, com o aposentado, o senhor é tigrão, né, com quem é pobre, mas com o empresário, mas com o banqueiro, com esses o senhor é tchutchuca. E virou Paulo Guedes Tchutchuca, virou um apelido dele mesmo. Se você entra no Google e coloca lá assim, Tchutchuca, sai Paulo Guedes como resposta. Ele virou velho da van e virou Paulo Guedes Tchutchuca. Dá uma olhadinha. Eu estou vendo, ministro, que o senhor é tigrão quando é com os aposentados, com os idosos, com os portadores de necessidades. O senhor é tigrão quando é com os agricultores, com os professores, mas é tchutchuca quando mexe com a turma mais privilegiada
do nosso país. Inclusive, o senhor precisa aqui pedir desculpa. Decoro, presidente. O senhor precisa pedir desculpa. De palavra. Garanta a palavra. Peço respeito. Ministro, por favor. Deputado Zeca e ministro Paulo Guedes. Por favor. Frase 3. Quem pode pagar, deve pagar. Se está na universidade pública, privada, eu não sei, mas deve pagar. E quem não pode pagar, deve ter o voucher educação, sim. Paulo Guedes é contra escola pública. A verdade é essa, ele gostaria de privatizar todas as universidades, todas as escolas e todo mundo tem que pagar. A ideia é, se você tem dinheiro, você paga. Se você não tem dinheiro, o governo vai dar um voucher, ele vai dar um cheque lá, R$1.000, vamos dizer assim, e você gasta na instituição que você quiser. Eu quero fazer essa faculdade, vou lá, pago com esse cheque e tudo bem. Parece que é uma ideia legal, mas sabe o que acontece? Se você definir que o custo de um aluno é R$1.000, todas as escolas começam a cobrar R$1.000, pegam aquele seu dinheiro. Depois que você já está lá, estudou um ano, ela muda para 1.500 e você tem 1.000. Aí você fica sem dinheiro, você faz dívida, você faz protesto, o governo vai lá te dar 1.500. E aí você paga 1.500 aquele ano e a faculdade aumenta para 2.000 e você tem 1.500. Você faz dívida, faz protesto, o governo... É isso que as faculdades querem. A privatização do ensino nunca o dinheiro que o governo vai te dar vai ser suficiente. As faculdades, as instituições vão começar a aumentar e você está refém. Porque se você tivesse o público do lado, o cara fala, não vou pagar, vou tirar do privado, vou pôr no público. Mas a ideia dele é privatizar. Então, onde você estiver, no público ou no privado, você pagaria. No público, seria público, mas não seria gratuito. Apesar da administração ser pública, seria pago. Quem pode pagar, pagaria mesmo no público e o pobre teria esse voucher. Então, você fica na mão de ter que pagar. E o privado pode aumentar e você não tem o público como opção. E isso não sai de nada. A irmã dele, Elizabeth Guedes, ela é uma grande lobista. Ela é vice-presidente de uma associação de faculdades particulares. Ela representa 200 universidades particulares do Brasil. E ela faz lobby para essas empresas. Ela chega lá por mão e leva a reivindicação desse pessoal. Então é lógico que ele faz essas coisas com interesse próprio. No fundo, ele quer favorecer a própria família dele quando ele altera na sua educação, na educação do seu filho. Mas tem mais frases. Todos os sinais melhorando e greve na Petrobras. Só porque melhorou, querem greve? É empresa pública ou privada? É Estado e Bolsa. Uma greve importante demite as pessoas e contrata outras que queiram trabalhar. Olha como ele vê o trabalhador. Ele vê o trabalhador como um problema. Porque se você tem uma situação que não é favorável, o trabalhador tem direito a fazer greve. Ele está vendendo o seu trabalho. Se ele achar que não está justo, ele vai reivindicar. Não é ele que defende a livre negociação, não, tem que desregulamentar. A gente tem que deixar o trabalhador e o empresário negociarem livremente. Só que se o empregado fizer uma greve, ele é contra, ele é a favor que se demita. Então você vê onde a mentira aparece? Ele não é a favor de livre negociação. Essa história de que tem que tirar a lei trabalhista e deixar o trabalhador negociar é mentira, porque se o trabalhador falar não estou satisfeito e parar, ele é a favor de demitir o cara e contratar outro que queira trabalhar. Essa é a mentalidade do Paulo Guedes. Mas tem mais. O funcionalismo teve aumento de 50% acima da inflação, além de ter estabilidade na carreira e aposentadoria generosa. O hospedeiro está morrendo. O cara virou um parasita. Ele falou isso dos funcionários públicos e esse talvez tenha sido o maior erro até agora, porque ele mexeu com a base do governo, um funcionalismo público que está ali direto com ele, chamou as pessoas de parasitas, chamou os militares de parasitas, chamou os deputados de parasita. Isso ainda vai custar caro para ele, porque enquanto ele está mexendo com o pobre, ninguém liga. Mas quando ele mexe com quem pode fazer pressão, então esse talvez tenha sido o passo mais errado do Paulo Guedes de tantos que ele deu. Nosso foco é recuperar a nossa dinâmica de crescimento. Desde quando o país, para crescer, precisou da Argentina? Quando a Cristina Kirchner estava para ganhar a eleição, ele começou a ameaçar. Não pode ganhar, não é esse tipo de política econômica. E aí o Bolsonaro vai lá e fecha aquele acordo com a União Europeia, que poderia prejudicar a relação com o Mercosul. O Brasil já tem um acordo aqui e fez um acordo lá. Não negociou em bloco, negociou sozinho. O Paulo Guedes falou que se dane. Desde quando o Brasil precisou da Argentina para crescer? A Argentina é o nosso terceiro maior parceiro. China em primeiro, Estados Unidos em segundo.
Só que a Argentina tem uma diferença, ela compra produtos industrializados do Brasil, ela não compra matéria-prima, né? A China compra aço, compra minério de ferro, compra soja, é isso que China e Estados Unidos compram. Quem compra produtos industrializados é a Argentina, são os países da América Latina, e sem eles nós não temos para quem vender nada, porque a nossa indústria não é competitiva para vender na Europa, para vender na Ásia, para vender nos Estados Unidos. A gente só consegue vender internamente dentro do Brasil e na América do Sul. Então é uma ignorância, é uma imbecilidade muito grande falar quem precisa da Argentina. O Brasil só tem indústria por causa do mercado interno e por causa da América Latina. Precisamos, sim, somos dependentes da América do Sul. A nossa empresa, a nossa indústria e o seu emprego precisa da Argentina. Sejam responsáveis, pratiquem a democracia. Ou democracia é só quando o seu lado ganha? Quando o outro lado ganha, com 10 meses você já chama todo mundo para quebrar a rua? Que responsabilidade é essa? Não se assusta então se alguém pedir o AI-5. Essa também foi uma frase que pegou muito mal, porque ele está dizendo para o mundo, assim, olha, o Brasil é um país que a qualquer momento pode assinar um novo AI-5, que foi um ato que agravou a ditadura, que endureceu o regime militar no Brasil e que praticamente rasgou a Constituição. Fechou o Congresso, exilou pessoas, cassou direitos políticos. Ou seja, você é um investidor estrangeiro. Você olha e fala, caramba, aquele país ali pode mudar tudo. Eu vou pôr o meu dinheiro lá? Eu não sei o que vai virar. As pessoas não põem o dinheiro. Então você vê que um cara que é da área econômica, nem para pensar com a cabeça de área econômica. Ele é um completo insano. Ele não tem responsabilidade com o seu emprego. Ele simplesmente não está nem aí. Ele fala o que vem e ele não pensa. Isso é muito grave. O pior inimigo do meio ambiente é a pobreza. As pessoas destroem o meio ambiente porque precisam comer. Essa frase foi dita no Fórum Econômico de Davos. Ano passado o Bolsonaro foi um fiasco. Esse ano ele resolveu nem ir. Ele não foi para não passar outro vexame, para não fazer discurso de 6 minutos, mandou o Guedes. Só que o Guedes é da área econômica e ele estava representando o presidente da República. Então ele não ia ser perguntado só sobre economia, ele ia ser perguntado sobre tudo. E perguntaram sobre meio ambiente, sobre a questão do agronegócio, dos pesticidas que o Brasil está liberando agrotóxico direto. E ele disse que tinha que liberar agrotóxico porque as pessoas precisavam comer e para plantar precisa de agrotóxico. Então ele colocou a culpa na pobreza de quem precisa comer e que precisa plantar por ter essa liberação toda de agrotóxicos. Quer dizer, não tem nada a ver. Essa liberação de agrotóxicos não é para favorecer o pequeno produtor que faz a cultura de subsistência. É para o grande empresário, o empresário do agronegócio que exporta e quer ter custo mínimo. Então, se ele jogar lá um negócio podre, perigoso, mas que tem um custo baixo, ele põe, ele não está nem aí. E ele fala uma besteira dessa, para não falar que a política está errada de ficar liberando agrotóxico, ele fala, não, é que a gente precisa, porque o pobre precisa plantar e precisa desses agrotóxicos aí. Quer dizer, não tem nada na cabeça, né? Não tem negócio de câmbio a 1,80. Vamos importar menos, fazer substituição de importações, turismo. Era todo mundo indo para Disneylândia, empregada doméstica indo para Disneylândia. Uma festa danada. Sim, ele pensa isso. Ele pensa que é um problema as empregadas domésticas irem para Disneylândia. Mas tem pobre de direita, classe média, que bateu palma e deu risada. Como se a empregada da classe média fosse para Disney. A empregada da classe média nunca foi para Disney. A empregada da classe média, no máximo, conseguiu colocar o filho na faculdade. A empregada que é para Disney é a empregada da elite, que aí a empregada da elite é de classe média. Então, no fundo, o Paulo Guedes não está atacando a empregada doméstica da classe média, ele está atacando a classe média. É isso que as pessoas não entendem. Ele quer tirar o dinheiro de quem quer que seja, do pobre, da classe média, para levar para os ricos. Então ele odeia o pobre, ele odeia também a classe média. Esse ataque não é a empregada da classe média, é um ataque à classe média. Vocês entenderam? Então esse é só um resumo, tá? Eu quero que você escreva aqui nos comentários o que você acha. Qual desses disparates do Paulo Guedes é o pior? Qual você acha que é o mais absurdo? Porque ele é o nosso Caco Antibes sem graça. Né? Aquela versão sem graça de eu odeio o pobre, porque ele não é uma brincadeira, ele odeia mesmo. E ele vai fazer o que puder para tirar o seu dinheiro e ele não liga. Tá? Se você não tiver aposentadoria, se você não tiver dinheiro para chegar até o fim do mês, ele não liga. Ele está atendendo a interesses, está sendo muito bem pago para isso e você que se vire. Tá bom? Então eu quero que você deixe aqui nos comentários qual das frases do Paulo Guedes você acha a pior. Me explica aqui por quê. Valeu, meus amigos!
Um grande abraço para vocês e eu já fui!